Por que é importante um desenvolvedor de sistemas para a internet entender o protocolo IP? Sou Fernando Leonide e nesse vídeo vamos entender como que o seu sistema se comunica com o seu cliente e qual que é o papel do protocolo IP nessa comunicação. Então, pensando um pouquinho no seu servidor, quando você cria um sistema, você armazena ele em um servidor web. Esse servidor web, ele está conectado à internet, para dessa maneira poder se comunicar com o seu cliente. Então, seu cliente está numa ponta está você. Beleza. Como que vocês se comunicam? Como eu acabei de falar, pela internet. Quando o seu cliente tem acesso à internet, quando ele adquire acesso à internet, ele contrata um provedor. E esse provedor, ele configura sua interface de rede com várias opções. Uma delas é o IP. E vamos supor que ele colocou o IP dessa máquina 1.2.3.4. Da mesma maneira, o seu servidor web também tem um IP que foi fornecido pela companhia que disponibiliza internet para esse servidor, que vamos imaginar que foi o 1.1.1.1.1. Muito bem. Quando o seu cliente tentar acessar o seu sistema, o sistema que você criou, provavelmente ele não acessará utilizando o IP. Ou seja, você não vai passar para ele acesse ou digite lá no navegador 1.1.1.1. Você vai dar um nome para esse servidor. Um nome mais fácil, como Facebook, Google e assim por diante. Então vamos imaginar que o seu domínio seja o www.meusistema.com.br. Show de bola. Porém, esse nome ele é para o homem entender. Só que as máquinas elas usam somente o que? IPs para se comunicar. Esses números aqui, o IP. Então, em algum lugar deve existir, ou existe na verdade, né, não deve, uma tabela onde de um lado está o nome e do outro lado está o IP. Dessa maneira. Então, quando o seu cliente digita aqui www.meusistema.com.br, nesse cliente, de alguma maneira a sua máquina tem que saber que você está querendo acessar o endereço 1.1.1.1. Tá? Por esse motivo, esse endereço IP, esse número, ele tem que ser único na minha rede. Ele não pode ter duas máquinas ou mais de uma com o mesmo IP, com o mesmo endereço. Então, beleza, mas como que sua máquina vai descobrir isso? O seu provedor, como acabei de falar, ele configura sua interface de rede com várias opções, e uma delas era o IP. E outra é um servidor chamado, com o IP de um servidor chamado DNS. Qual que é o papel desse servidor DNS? É pegar um nome e te falar qual é o IP dele. Ele resolve nomes. Esse servidor, ele também tem um IP, que vamos supor que é o IP 2.2.2.2.2. E quem forneceu para o seu cliente foi o seu provedor. Quem deu acesso à internet a ele. Então, beleza. Então, quando ele digitar www.meusite.com.br, a primeira coisa que ele vai fazer, o que é? Consultar esse servidor DNS. Então, ele vai falar assim, ó, servidor DNS. Quem que é o www.meusistema.com.br? Aí o servidor DNS vai responder, ó, é o 1.1.1. E aí seu navegador vai falar, então vamos acessar o 1.1.1. Claro que tem mais coisa envolvida aqui que depois a gente vai estar conversando. Beleza, como é um sistema que a gente está acessando, esse sistema pode ser uma loja virtual, onde você vai ter um login e uma senha. Seu sistema provavelmente armazenou esse login e senha em um banco de dados, que pode estar na própria máquina, em outra máquina na própria empresa, ou em uma máquina na nuvem, na internet. Então vamos supor que o banco de dados não está
na sua rede nem na sua máquina, está na nuvem. Então, banco de dados, que também, como está conectado à internet, tem que ter um IP. Então, vamos falar que é o 3.3.3.3. Então, imagina, seu cliente acessou o 1.1.1 e ele está verificando se o login que ele mandou e a senha é correta. Então, ele vai falar assim, quem está tentando logar é o João. Então, banco de dados, me dá o registro do João. Banco de dados que está no endereço 3.3.3, me dá o registro do João. Dá um select do João, né? E aí ele traz aqui toda a informação do João. E seu sistema compara se esse login está correto ou não. Se tiver correto ou errado, de qualquer maneira ele manda uma resposta. Ou falando que você não tem acesso, ou dando acesso ao sistema. Então, como vocês podem ver, durante toda essa comunicação do seu sistema com o seu cliente, o IP está envolvido e ele tem um papel fundamental nessa comunicação. Vamos imaginar que, sendo uma loja, a pessoa fez uma compra e precisa agora pagar. E um dos meios de pagamento é o cartão de crédito. E aí você precisa acessar um sistema externo ao seu sistema. O sistema do Visa, por exemplo. E aí, novamente, o sistema Visa vai ter um IP. Vamos imaginar que nesse caso é o 4.4.4.4. E aí sua máquina vai falar assim, Visa, confere se esse cartão existe no seu cadastro. E o Visa vai responder, correto, pode vender. Esse acesso, às vezes, é através de uma API, mais comum hoje. Esse é um sistema externo que não tem nada a ver com sua máquina, mas ele acessa porque essa máquina do Visa também está conectada na internet. E como que ele sabe quem que ele tem que perguntar? Pelo IP, pelo endereço IP. Então, o endereço IP do seu cliente é importante por causa do front, né? Você vai configurar alguma coisa no front, você precisa ter IPs configurados, você precisa saber o IP do seu DNS para poder acessar as coisas. O seu sistema que está no IP precisa acessar o banco de dados que tem em outro IP. E mesmo se ele tivesse na própria máquina, ele teria que informar o IP dessa máquina para acessar esse banco de dados. E se eu precisar acessar um sistema externo, eu vou precisar também do endereço IP desse sistema externo. Então vocês podem reparar que o endereço IP ou o protocolo IP está envolvido em toda a comunicação, no back-end, no front-end, no banco de dados, em sistemas externos. Então o protocolo IP é de suma importância nessa comunicação. Já que a gente vai construir os sistemas, também a gente tem que conhecer o mínimo possível para essa comunicação não ser um problema durante a comunicação do nosso sistema. Bom, espero que tenha respondido a questão em si, que era que está aqui, né? Porque é importante um desenvolvedor de sistemas para a internet entender o protocolo IP. Então, espero que com esse vídeo tenha conseguido suprir ou responder essa questão. Eu aguardo a pergunta de vocês no Teams e essa imagem também eu vou jogar lá no Teams para vocês. Beleza? Valeu, obrigado. Até a próxima.